A paz do Senhor Jesus, irmãos, que bênção de Deus. Vamos continuar hoje aqui gravando o estudo do livro de Isaías, né? Hoje é o capítulo 11, de 16 versículos, né? Irmãos, é um capítulo não diferente dos outros da Bíblia, não, mas que fala de um assunto tremendo, irmãos. Que muitas pessoas até tremem, têm medo quando fala disso. Mas, irmãos, que isso vai acontecer ainda sobre essa terra. E Isaías, né, irmãos, a qual significa o Senhor é a salvação, né, profetizou isso, irmãos, há tanto tempo lá atrás, né. Aqui, você vai ver aqui, o título fala assim, ó, o rebento de Jessé, né. Você vai ver que não só o capítulo 11 de Isaías, como o 65 e outras partes, vão falar sobre o milênio, sobre coisas futuras que vão acontecer, né, promessas que Israel, principalmente, está envolvido, né? E outros que ficarem depois, irmãos. Porque a igreja de Cristo, a gente, em outros estudos que a gente tem aí no canal, né? Para a glória de Deus, né? Curiosidades bíblicas, Rever Marcelo. Por que eu tenho que falar assim, irmãos? Para os irmãos saber. Tem irmãos que vão digitar na área de pesquisa aí do YouTube, né? Aleluia! Os irmãos saber. Para quê, irmãos? Para que a gente divulgue, a gente pregue, a gente anuncie essa palavra e ela alcance, irmãos, vidas, pessoas, e essas pessoas sejam libertas e transformadas por Deus através do conhecimento da palavra, né? Você vai ver aqui que o versículo 1 fala assim, ó, porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes, e o seu renovo frutificará, falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ia vir da linhagem de Davi, para se cumprir a palavra. Se você vê os filhos de Jacó, lá quando fala de Judá, 49:10 em Gênesis, está falando dessa profecia, que vem na linhagem e passa aqui também, e passa aqui quando fala aqui Isaías por Jessé. Que tremendo, irmãos. Versículo 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito da sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o temor do Senhor. Oh, irmão, o Espírito de Deus, na sua plenitude, ele age isso, irmãos. Ele agiu isso na vida do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Salomão, irmãos, veio na sua oração. Poderia ter pedido o fim dos seus inimigos, riqueza e tantas outras coisas. Pediu sabedoria para saber entrar e sair diante do povo. Irmão, hoje você está aí querendo algo diferente de Deus para sua vida, irmãos. Peça essa sabedoria. Peça, Espírito Santo, me dá. Irmão, você vai ver que quando Salomão faz esse pedido, aleluia, Deus não só deu a sabedoria para ele, foi um dos homens mais sábios, mas também Deus abençoou na parte material e tantas outras áreas da vida dele, né? Aleluia. Versículo 3. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, né? Porque o Senhor Jesus nos ensinou na sua caminhada aqui nessa terra, irmãos, o depender dele, o depender do Espírito Santo, porque ele dependia do Pai. Ele dizia, ele fazia, ele falava, ele agia aquilo que o Pai mandava ele fazer. Irmão, é o que você, o que nós temos que fazer hoje. Depender do Senhor Espírito Santo. Falar, dizer, mandar e a gente obedecê-lo. Fácil não é, irmão. Mas a palavra nos ensina assim. Olha quanto tempo aqui Isaías profetizando, né? Nós vamos entrar na parte aqui falando um pouco sobre o milênio, né, irmãos? Mas vamos voltar mais para frente em outros capítulos de Isaías, vamos falar sobre isso também, né? Louvado seja Deus. Versículo 4. Mas julgará com justiça aos pobres, os repreenderá com equidade aos mansos da terra. Aleluia. Ferirá a terra com vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Aqui está dizendo, irmãos, não é com lança, não é com a funda, não é com espada, não é com escudo. Irmão, é com o poder da palavra, do falar, do ensinar. O conhecimento ele liberta, ele transforma, ele muda pessoas, muda vidas.
A pessoa deixa de ser aquela pessoa que era, irmãos, antes de conhecer Jesus, que aprontava, que fazia, que acontecia, para hoje adorar a Deus, para hoje servir a Deus, para hoje ter uma vida mudada na sua área material, social, financeira, conjugal, familiar, trabalho. Irmão, dessa forma que Jesus, quando ele estiver nesse período que vai acontecer na Terra do milênio, vai mudar toda essa história, irmãos. Toda essa mazela que é o mundo, falando, conversando, dizendo, explicando, pelo poder da palavra, aleluia. Diz aqui, ó, o versículo aqui, o 5. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. 6. Morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito, e se deitará o bezerro, o filho do leão e o animal cevado, andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. Você fala assim, mas como? Se esses animais hoje se reunirem, irmãos, o mais feroz vai comer um outro. Mas, irmãos, quando Cristo, o Senhor, estiver nesse período aqui na terra, irmão, vai voltar igual o Éden, a qual o pecado não abundava, igual o pecado não dominava, igual o pecado não era o que regia, que rege hoje, irmão. A santidade do Senhor, a presença do Senhor, que bendito, aleluia, seja o nome do Senhor, irmãos, vai fazer essa diferença, irmão. A própria natureza vai voltar no seu estado original. Se você ler lá Gênesis, você vê que a natureza, depois que o pecado entrou, irmãos, a natureza grita, a natureza chora, geme por esse dia. Irmão, Paulo fala isso em Romanos, irmão. E quando esse período acontecer, isso vai voltar ao normal, irmãos. Irmão, eu não quero ver, não. Você fala assim, não, de maneira nenhuma. Nem você pode desejar ver isso, irmão. Nós temos que desejar hoje, agora, buscar o Senhor, servir o Senhor e acontecendo o arrebatamento da igreja. É isso que você tem que querer, desejar. Aleluia, para sermos arrebatados, no abrir e fechar de olhos, igual está lá em 1 Coríntios capítulo 15. Irmão, e quem ficar nesse período, principalmente lá de Israel, daquele povo, e não podemos afirmar isso, mas de alguns que vão ficar, irmãos, que não subiram, que vão passar por esse período aqui, que vão ver isso aqui, irmãos. Nós lemos aqui, né, ficamos numa alegria, porque vai ser um tempo diferenciado, como nunca houve na terra, mas nós não temos que desejar por esse dia, não. Desejar ser arrebatado, estar com o Senhor Jesus, aleluia. O versículo aqui agora é o 7. A vaca e uma pastarão juntos, seus filhos deitarão junto ao leão, como palha, como boi. Vamos ler aqui, irmãos, até o 10, para a gente concluir esse raciocínio aqui, depois passar para o 11, né? Glória a Deus, aleluia. 8. E brincará a criança de peito sobre a toca da serpente, e desmamada colocará sua mão na cova dos basílicos. Não se fará mais nem dano algum, nem todo o meu santo nome, porque a terra se encherá de conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. 10. E acontecerá que naquele dia que a raiz de Jessé, a qual está posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Então, nesse tempo milenar, no milênio, a qual Cristo vai estar aqui, irmãos, os animais vão voltar no seu estado original. Imagina a criança colocar, irmãos, a mão onde está ali o animal peçonhento, a cobra, a aranha, e não vai acontecer dano algum. Por quê? Porque a santidade, o conhecimento do Senhor vai encher toda a terra. Irmão, o assunto para aqui não, irmão. Tem muito assunto para falar disso. Nós aqui estamos por misericórdia e bondade de Deus hoje, né? Deus vai nos dar condições, a gente ter um tempo maior aqui, com uma aparelhagem melhor. A gente queria aprofundar esse assunto aqui, irmãos, que é de uma importância grande para nós sabermos, irmãos. Aleluia. Aprendermos, porque está registrado aqui. E esse homem de Deus, esse profeta de Deus chamado Isaías, irmão, profetizou isso há tanto tempo atrás, dizendo desse tempo.
Eu penso assim, irmãos, na minha humilde opinião, o povo de Israel ouvindo isso, vendo Isaías falar, irmãos, quantos pensamentos vieram à mente desse povo? Quando vai acontecer isso? Que tempo vai ser isso? Os irmãos vão ver que aqui do versículo 11 ao 16, né? Aqui vai dizer restauração de Israel. Por quê, irmão? Essas divisões, esses partidos, vamos dizer assim, né, irmãos? O reino rachado no meio, um do lado, um do outro, isso vai parar, vai acabar, irmãos, porque Deus vai trazer o povo para a unidade. Irmão, onde a unidade há perdão, a liberação de perdão, a compreensão, a humildade, o próprio reino de Cristo, irmãos, quando ele veio aqui nessa terra, os judeus não, a Bíblia diz que veio para os seus, mas os seus não receberam, porque Jesus veio aqui como um homem, humilde. Irmão, não tinha de reclinar a cabeça. Os judeus tinham e têm a visão de quando o Senhor vai vir glorioso, né, num exército para governar, para guerrear, vai acontecer esse período ainda. Pós arrebatamento da igreja. Mas quando eles imaginavam vir o Messias, que foi quando Jesus veio, nasceu de uma virgem, mas imaginava assim. Mesmo a Escritura Sagrada falando, dizendo em tantos livros da Bíblia, como estamos estudando Isaías e outros livros, mas não aceitáramos. Isaías aqui vem falar desse tempo, irmãos. Que tremendo, né? Vamos continuar aqui do versículo 11. Fala assim, ó. E há de ser que naquele dia o Senhor tomará e pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elam, de Sinate, de Armute, Ele, do mar. Vamos lermos até o 13, né, para a gente comentar, depois a gente vai do 14 ao 16 e encerra, né? Ele levantará um estandarte entre as nações, juntará os desterrados de Israel e dispersos de Judá, congregam desde os quatro confins da terra, e afastar-se-á a inveja de Efraim, mas os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará, Judá não oprimirá a Efraim. Então os irmãos vê que vai haver, irmãos, um perdão, vai haver uma união, vai haver uma unidade do povo nesse período. Não vai haver mais diferença. Se é da tribo do sul, eu sou da tribo do norte, não, vão se juntar. Até, irmãos, para aqueles da linhagem de Ismael, né, nesse período vão vir também, irmãos. Todos? Não. Mas vão vir. Irmãos, e vai ter essa unidade. Irmãos, a gente vê que Deus já fez isso, um exemplo disso lá no Êxodo, né? Quando tira o povo lá daquela situação. Aqui Deus vai trazer o povo remanescente, que vai servi-lo, que vai adorá-lo, que vai estar na sua presença, que vai buscá-lo de todo o coração. E tremendo. Quando Deus fez isso lá com o povo que estava no Egito, irmãos, era para o povo ir nesse propósito. Não foi. A gente vê que aquela nação que estava com Moisés, os filhos deles entraram na terra prometida, Josué e Caleb. Aqui não, aqui Jesus, no reino milenar, vai fazer isso, irmãos. Vai ser algo tremendo aqui, vai acontecer. Vamos ler do 14 ao 16 aqui? Glória a Deus, aleluia. Fala assim, antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente e juntos despojarão os de oriente em Edom, Moabe, porão as suas mãos, e os filhos de Armon lhes obedecerão, e o Senhor destruirá totalmente a língua do mar do Egito e moverá a mão contra o rio com forças, com vento, ferindo, dividi-lo em 7 correntes, e fará com que por ele passem os sapatos secos, e haverá caminho plano para remanescente de seu povo, que for deixado da Síria, como sucedeu de Israel, em dia em que subiu da terra do Egito. Então, há uma comparação aqui daquele mesmo milagre gigantesco que teve lá no Egito. E Deus vai fazer com o povo, irmãos. Por que falou aqui Síria? Porque o povo estava subjugado pela Síria, no presente momento, né? E Deus naquele tempo, aleluia, que ia acontecer, ia fazer, irmãos, voltar esse remanescente. Irmãos,
Mais ou menos a história diz que 583 a.C. aconteceu essa invasão da Síria, a qual Isaías está relatando aqui. Mas, irmãos, para esse tempo aqui, que em outro tempo, Deus vai trazer o povo para ele. Irmão, vai acontecer tantas coisas até chegar nesse período do milênio. Irmão, nós vamos voltar a esse assunto de novo em outros capítulos aqui. Vamos falar mais um pouco, vamos aprofundar mais, né? Demos uma pequena introdução aqui para a glória de Deus. Mas qual é o objetivo, irmãos? É o conhecimento da palavra que liberta, que cura, que transforma, chegar à sua vida. Chegar à nossa vida. Chegar à vida das pessoas. Irmão, você aí está inscrito no canal, está vendo pela primeira vez, compartilhe esse link, irmãos. Envie aí para os seus contatos, suas redes sociais aí. Vamos evangelizar, vamos ser uma boca de Deus através desse canal, irmãos. Curiosidades bíblicas de ver Marcelo, levar a palavra do Senhor, irmãos. Que as pessoas tenham conhecimento de Deus, da sua palavra, e temam a Ele. Amém? Deus te abençoe poderosamente. Capítulo 11, hoje de Isaías, encerrado para a glória de Deus. A paz do Senhor.